Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hughley Fagundes, hoje é dia 23 de fevereiro de 2020, domingão. Na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria. Você que curte o nosso canal, na descrição do vídeo tem conta bancária para aquele que quiser nos dar uma forcinha pra gente aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês lembram do general Heleno, né? Ele, em off ali com amigos, falou um negócio sobre a chantagem, né? Do STF, não, do Congresso, e algum jornalista que não tem o que fazer da vida, não sabe criar uma matéria decente, só sabe criar matéria do tipo, né, para destruir o que está se tentando construir, foram lá e vazaram isso daí. Resultado, deu um bafafá danado. Em outras palavras, aí Alcolumbre deu uma voadora pra lá, deu uns pinote pra cá, ficou virado no giraia e, enfim, né, meteu pressão em cima do Heleno. Eis que agora outro general, de forma agora literal, direta, manda o recado dele. Bom, vamos ler? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte o sininho das notificações. Antes que você se esqueça, ó, na descrição do vídeo tá o link para ajudar o Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br. Você entra lá, preenche, imprime, corre no cartão de notas, reconhece, firma, assina, leva com seu título de eleitor no cartão eleitoral ou nos correios e envia. Acharam que os nossos generais iam se esconder e ficar, ai meu Deus, nós falamos besteira, que merda. Bom, a coisa não deu muito certo não, parece que a gana do Alcolumbre em cutucar o Heleno, ou fazer medo ao Heleno, ou coisa do tipo, parece que ele mexeu, foi num vespeiro. Olha só. General desabafa e revela a situação dramática de Bolsonaro, refém da chantagem do parlamento. Agora segura aí, viu? Em artigo publicado nas redes sociais neste sábado, 22, o atuante ativista político general Paulo Chagas descreveu com detalhes a situação política atual do país e as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Um refém do parlamento. 15 de março, gente. 15 de março. Todo mundo vamos para Brasília. Vamos chegar lá, ó, fechar aquela Brasília. Minha Brasília, fechar a Brasília, encarar Alcolumbre e Rodrigo Maia, chamar os dois na chincha, emparedar, falar, meu amigo, olha, é o seguinte, ou você se endireita ou o pau canta. O texto do general remete à necessidade que o presidente tem do maciço apoio popular para que possa reunir forças para enfrentar esta corja. Vamos lá, leia abaixo, vamos ao texto. Vamos ao texto dele. Apesar de tudo, na política nada mudou. Todo porquê tem pelo menos um porquê. A equipe de governo que, desde o início do ano passado, conduz os processos da gestão federal é a melhor que o Brasil já teve desde o fim do regime militar. E isso é um fato. Os incontestáveis resultados positivos dentro do contexto de causa em que assumiu, comprovam a sua competência. Esse é outro fato que podem chorar, mas é realidade. No entanto, independente deste sucesso, o presidente Jair Bolsonaro vem por diversas razões se fragilizando e sendo fragilizado diante dos demais poderes, em especial do legislativo, chegando ao ponto de sentir-se refém dos presidentes da Câmara e do Senado, e até certo ponto do presidente da Suprema Corte. A razão primária deste fato está na Constituição de 1988, que contraditoriamente desequilibra os poderes da União em favor do Congresso Nacional, induzindo o sistema ao chamado presidencialismo de coalizão, que nada mais é do que o loteamento da administração pública entre os partidos, ou seja, esse loteamento é o que sacaneia, é o que afunda o Brasil, é onde está toda a pilantragem de corrupção, né? De coalizão, que nada mais é do que o loteamento da administração pública entre os partidos políticos, favorecendo a corrupção em nome da governabilidade. Jair Bolsonaro foi eleito com o propósito de acabar com este conchavo, o que lhe exigiria constituir uma base parlamentar capaz de dar respaldo às medidas saneadoras requeridas pelo caos deixado pelo PT e todas as expressões do poder nacional. Ou seja, o que o presidente fez com os ministérios? Colocou pessoas não de partidos, e sim pessoas que atuavam na área de necessidade do ministério, né? Diferente do que vinha antes.
Você tinha um cara lá no Ministério da Educação que não sabia nem ler. Ou melhor, você tinha um presidente que não sabia nem ler e escrever, né? Enfim, continuando que é melhor. Todavia, o presidente não logrou êxito em formar, organizar, orientar e conduzir e manter unida uma equipe de apoio parlamentar compatível com a grandiosidade da tarefa que lhe incumbiram as urnas em 2018 e, consequentemente, foi aos poucos perdendo a capacidade de manobrar no ambiente legislativo. Isso aqui se remete, gente, por quê? A questão... O PSL é um exemplo claro disso. O presidente entrou no PSL, o PSL cresceu, teve uma expressiva atuação nas eleições. O povo votou em boa parte do... O PSL não era nada, se tornou o segundo maior partido da Câmara. Resultado, quando eles tomaram o poder, o que eles fizeram? Abandonaram o presidente, traíram o presidente, deixaram o presidente... Ou seja, aqueles que subiram usando a onda Bolsonaro, abandonaram, boa parte deles, né, claro, abandonaram o presidente em nome do poder. Fomos traídos, traíram o presidente e nos traíram, ou seja, o presidente perdeu a sua manobra ali, a sua forma, a sua base articuladora, que era quem ia dar apoio à governabilidade do presidente. Aí deu no que deu. Continuando, nessas condições, o sistema, através do poder que lhe confere a Constituição, foi gradativamente aumentando sua ousadia e, além de descaracterizar o pacote anticrime e anticorrupção do ministro, Sérgio Moro abocanhou inéditos 30 bilhões de reais do orçamento da União para usar e empregar em seu bel prazer, que é o orçamento impositivo, que era controlado antes pelo presidente da República. Eles fizeram uma emenda lá, um negócio lá, o presidente da República perdeu, né, a autonomia sobre isso, e eles aumentaram de 10 para 30 bilhões o Congresso. Olha a molezinha que eles fizeram. Como ingrediente facilitador deste processo, encontramos a grande imprensa permanentemente atenta para explorar as agarras que lhe confere o temperamento do presidente, fazer escalar o ambiente propício à sua fragilização e à criação de obstáculos aos projetos do governo. O governo Bolsonaro encontra-se hoje na condição de refém do parlamento e, como comentou o general Augusto Helenoff de maneira informal e entre amigos, vítima das suas chantagens como desde 1988 vem acontecendo com todos os governos brasileiros. Em resumo, apesar da competência administrativa do governo, do clamor popular que o elegeu e das expectativas que foram criadas, Bolsonaro e sua equipe ainda não conseguiram mudar a política como ela é e tem sido no Brasil no decorrer dos últimos 30 anos. Na política nada mudou, infelizmente. General Paulo Chagas. Aqui finaliza a matéria. Gente, o que o general aqui fala é uma pura realidade. Agora, parte dessa pura realidade aqui é culpa nossa. Você vê que interessante. Primeiro, Alcolumbre não chegou lá sozinho, Rodrigo Maia não chegou lá sozinho, Gleisi Hoffmann, PT, PSOL, ninguém chegou lá sozinho. Chegou pelo meu voto, chegou pelo teu voto. Então, cada um vamos assumir a nossa responsabilidade nesse negócio. O presidente entrou com toda a boa vontade, todo o desejo de trabalhar. Nós estamos vendo com toda a dificuldade que o PT, que a esquerda, o Centrão tem colocado em cima do presidente, inclusive com tentativas de engessar ele aqui, travar ele ali, como, né, enfim, esse orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo, gente, era moeda de troca. Saudável. O que os caras fizeram? Falaram, pô, mano, esse governo é um governo que valoriza muito o dinheiro do contribuinte. Não tem mamata, não tem teta, não tem roubalheira, não tem sacanagem, não tem nada. A gente tem que achar um jeito de pegar esse dinheiro de volta. Ou seja, criaram lá um projeto, Bolsonaro agora não tem mais controle sobre esse orçamento impositivo. Eu achei interessante que nos anos petistas que roubaram à vontade, que o PT sacaneou, pintou e bordou, fez o que quis, levou o Brasil pro buraco, você nunca viu falar em nenhuma ação dessa. Você põe um presidente que começa a erguer o Brasil, que começa a valorizar o contribuinte, que começa a valorizar o brasileiro, ao invés de valorizar a classe política e a corrupção, aí os caras vão lá e fazem isso. Depois nós temos aí também a Constituição, na própria Constituição tem essa questão do loteamento, né? Do presidencialismo, né? Ali junto com o Congresso.
Ou seja, faz parte da Constituição o presidente ter que nomear líderes indicados de partido para ministérios. Só que a gente viu que essa porcaria não funcionou. O Brasil tá no buraco justamente por causa dessa droga de nomeação. Você pega um cara lá que é deputado, que não sabe nem ler, e põe um cara como ministro da Educação. Você pega um cara que é pacifista e põe como ministro do Exército. Pô, mano, das Forças Armadas. Como é que você quer pegar um cara que é a favor do desarmamento e vai colocar o cara pra dirigir o Exército, as Forças Armadas? Não vai dar certo nunca, meu irmão. Você pega um cara que não entende nada de saúde e põe pra Ministério da Saúde. Não é à toa que nós hoje chegamos ao ponto, né? Agora estamos nos recuperando, mas nós estávamos no ponto da pior educação, da pior saúde, saneamento básico zero. As nossas Forças Armadas hoje são mais frágeis do que há 15, 20 anos atrás. Por quê? Por causa dessa palhaçada. Aí vem um presidente que muda tudo isso, o povo aplaude, mas nós temos um Congresso chantagista, pilantra. Aí o pior não é nada. O presidente foi eleito junto com uma base. O que a parte dessa base fez? Junta Luciano Bivar, junta Francisquini, Valdir e outros, Peppa Pig, a Joyce, né, o Frotinha, todos eleitos em cima da onda Bolsonaro. Que eles fazem? Fundão eleitoral, 200 e poucos milhões. Cara, vaza. Abandonam o barco do presidente, largam mão do presidente. Gente, na boa. Alguém até comentou agora há pouco, nos comentários, no outro vídeo que eu fiz, intervenção militar. Gente, tem um pequeno problema na intervenção militar. Se houver uma intervenção militar hoje, tem 80% da esquerda retornar com força total. A intervenção militar não vai resolver esse problema. E eu vou explicar para você por quê. Se fecharmos o Congresso hoje, se convocar a intervenção militar, sai presidente da República, sai Senado, sai Câmara, sai todo mundo. Só que tem um detalhe, daqui a 3 meses, como não tem nenhum risco de nenhum... Como lá em 64 nós tínhamos risco dos guerrilheiros, a luta armada. Então foi se prolongando até se combater isso daí. Porque se em 64, com 3 meses ou 6 meses fizesse eleição de novo e os militares devolvessem, a esquerda estava armada até os dentes. Mas agora nós estamos mais numa crise política do que numa crise institucional naquele sentido. Então vamos lá. Se daqui a 3 meses, o Bolsonaro vai lá e pede, vamos lá, gente, entrou o período militar, vamos a intervenção militar, o presidente da República quer ser afastado, Congresso fecha, todo mundo fecha. Daqui a 3 meses, eleições. Vamos votar em Bolsonaro de novo? Beleza, nadinha. Bolsonaro não pode mais se candidatar. Eduardo Bolsonaro não pode se candidatar mais. Deputados como... o Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, não pode se candidatar. Ottoni de Paula não pode se candidatar. Eis a questão, gente. Os parlamentares que hoje estão lá fazendo a base para tentar manter isso aqui não podem se candidatar. O próprio presidente não pode, porque é a regra. Ou seja, novos parlamentares. E é aí onde está o problema. Todo mundo que vai entrar é sangue novo. E aí é onde a esquerda vai empurrar Ou seja, você não vai conhecer quem são os caras, ou são nomes antigos que nunca ganharam, ou são nomes antigos que já ganharam e já perderam, estão lá e vão retornar nessa. E aí corre-se um grande risco de se reeleger quem? A esquerda disfarçada de novo. E quando a casa cai. É isso que nós temos que... Vocês acham que a esquerda não quer uma intervenção militar, gente? Ela só não pede, mas ela quer. Para a esquerda, uma intervenção militar hoje era a salvação deles, porque sai presidente da República, sai todo mundo, põe... Aí sim, aí vem novo candidato a presidente. O Bolsonaro não pode. Bolsonaro não pode. Se eu não me engano, ninguém, até dos ministros, como por exemplo Sérgio Moro, que são cargos executivos de primeiro escalão, também não pode. Você pode dizer, não, põe o Moro. Também não pode. Ministros de primeiro escalão também não vão poder. Ou seja, descarta Sérgio Moro também. E aí, compadre? Quem é que nós vamos colocar no lugar do presidente? O Bolsonaro hoje. Intervenção militar hoje é rasgar os nossos votos lá atrás. E em parte soluciona, porque dá um freio. Só que em parte o problema é a curto prazo. Se resolve a curto prazo, mas depois a gente corre um sério risco.
Por isso, você sabe quem é que resolve essa parada aqui? Essa parada quem resolve somos nós. Dia 15 de março agora, o pessoal está fazendo uma mobilização. É aí aonde está a força do povo. Descer no Congresso, fazer mobilizações, manifestações. Parece que agora é dia 15, parece que tem uma dia 31 de março também, não sei. Eu vi um zoom por mim, eu sei que dia 15 tem uma. É o povo ir lá naquele Congresso, enquadrar Rodrigo Maia, enquadrar Alcolumbre. Vocês viram que outro dia o próprio Maia e o Alcolumbre disseram que não tinham medo das manifestações. Não tem problema, queridão, não tenha medo não. Só aguarde 2022. 2022 vai chegar. E eu quero ver se eles não vão ter medo do voto do povo. Eles falam que não tem medo, mas eles têm, gente. Porque eles sabem que o cargo deles ali tem prazo de validade. E para continuar, precisa do meu voto, precisa do teu voto. Você sabe aonde é que nós vamos dar uma resposta bem clara para eles? Se a gente tiver jeito e vergonha na cara, é nas eleições de 2020. Se nas eleições de 2020 o povo brasileiro tiver a consciência de votar em candidatos para vereador e prefeitos alinhados com o governo Bolsonaro, isso já vai ligar o alerta deles. Essas prefeituras do Brasil que tem petista, PC do besta, PS besta, pessolenta, pessoal da rede, MDB, democrata, gente, limpa tudo isso, tira essa corja toda, arranca esse povo tudo para fora. Vota em gente do bem. Avalia primeiro quem é o candidato. Tem processo nas costas? Não tem? Beleza, já tem um ponto. Segundo, faz parte de que partido? Ah, PT, PDT, PSB, rede, fora, roça. Mas faz parte de um partido decente? Vota no cara. Segundo, tá usando fundo eleitoral? Opa, já não conta mais. Avalie essas coisas, gente. Se tem processo. E outra, quem é que apoia esse cara? O Alcolumbre está apoiando o candidato a prefeito, o candidato a vereador. Pronto, já tô fora. Ah, não, mas não é o democrata. Esse daqui está sendo apoiado pelo Partido Democrata. Tá fora da minha lista. Só assim a gente... Você quer ajudar o presidente da República? Não peça intervenção, não. Vote em 2020 e sai nas mobilizações agora. É o que vai colocar essa turma contra a parede. É o que faz o Brasil mudar, é o povo. Quem vai apoiar o presidente hoje é o povo. Você sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o povo sai 2, 3 vezes, depois morre. Agora o povo assuma esse compromisso de pressioná-los, volta e meia pressioná-los, volta e meia pressioná-los. Eu quero ver se eles continuam. Não continua não, gente. Vocês pensam que eles não têm medo da mobilização popular? Eles têm, eles só não demonstram, mas eles têm. Eles têm medo. Vocês perceberam uma coisa? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. A nossa reforma da Previdência, lembra quando ela foi lançada? Era o fim do mundo, o apocalipse do balacobaco. Tava tudo errado. Chegaram até a cogitar a reforma da Previdência do Temer, que economizava só 400 bilhões. A do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, era de 1 bilhão a economia. Ou melhor, de 1 bilhão, meu Deus. Seria de 1 trilhão a economia. A do Temer era de 4. Eles chegaram até a pensar em colocar ela no lugar do Bolsonaro, do Paulo Guedes. O que foi que impediu que eles fizessem isso? O povo saiu às ruas, algumas vezes. Aí eles foram lá, fizeram algumas costuras, caiu de 1 bilhão para 800 e uma besteirinha. Mas já estava dentro do esperado, dentro do que se queria que fosse aprovado. Agora, olha só, o povo não saiu pelo pacote anticrime. O que eles fizeram com o pacote anticrime? Depenar. Sabe por quê? Porque o povo não saiu. Eles disseram que não tinha medo do povo, mas não tiveram coragem de colocar a reforma alternativa do Temer. Chegou a ser colocada em pauta, chegou a ser estudada e tudo. Isso já agora em 2019. A pergunta é, por que eles não colocaram se disseram que não tinha medo do povo e estavam dizendo que a do Temer era melhor do que a do Bolsonaro, a do Paulo Guedes? Me diga, por que não depenaram mais a reforma da Previdência? Sabe por quê, gente? Porque eles entenderam o recado. Agora, como ninguém saiu para
o pacote anticrime, aí eles pintaram e bordaram. Então, somos nós brasileiros que fazemos isso. Dia 15 agora, sai às ruas, vai em Brasília, fecha, enquadre eles. Se o Brasil fizer isso, em apoio ao nosso presidente, a coisa muda. A gente precisa mostrar para eles que o Brasil elegeu o Bolsonaro, não Maia e Alcolumbre para governar o país. Ou eles aprendem qual é o lugar deles, ou a gente põe ele para fora. Se não for por um impeachment, será pelo voto. Na hora que eles tiverem essa consciência, porque a verdade é essa, gente. Bota uma coisa na cabeça de vocês, põe uma coisa na cabeça de vocês. Esses caras vivem do mandato. Se eles perdem o mandato, eles estão ferrados. Então, no momento que eles entenderem que eles vão perder o mandato, que eles não vão ter uma reeleição, você vê que o Alcolumbre está de olho no Amapá para ser governador. No momento que ele perceber que nem o Amapá, nem o Senado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai endireitar. Ele vai endireitar. Ou endireita, ou roda. E a intenção é, mesmo que se endireite, tem que rodar, porque não dá para confiar. Tem que pôr gente nova. Então, quer ajudar o presidente da República? Não peça intervenção militar. Que a intervenção militar vai abrir caminho para o PT voltar antes do que eles mesmos esperam. Porque haverão novas eleições, com novos candidatos. E aí é onde eles dão um golpe. Pensem nisso. Canal Brasil Notícias.